Então, beleza, pessoal. Agora já está gravando. Deixa eu voltar aqui, porque eu tinha esquecido de começar a gravar. Mas vamos ver aqui, ó. Professor, qual é o tamanho em bytes de um endereço? Porque eu pesquisei e vi vários tamanhos, dependendo do tamanho da memória. Não é do tamanho da memória, não. Depende da arquitetura da memória, Maria Clara. Tá? Então, por exemplo, se a sua arquitetura é de 32 bits, o endereço tem 32 bits. Entendeu? Não depende do tipo da variável, não. Se ela for endereço, é o mesmo tamanho. Tá? Não importa se é um int pointer, se é um float pointer, se é um char pointer pointer. Se é pointer, ele tem um tamanho só. É o tamanho de uma palavra da arquitetura. Se a arquitetura for de 32 bits, então são 32 bits, que é 4 bytes. Sim, esse é o padrão. Tá? Depende da arquitetura que você está trabalhando. Em geral, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de 32 bits. Tá? É o mais comum. Por mais que os nossos computadores eles sejam de 64 bits, o padrão de se estudar é com uma arquitetura de 32 bits. Tá? Esse é o normal, entendeu? Não tem nada de errado em estudar com 64 bits, não. Nenhum problema. Assim como a gente poderia estudar com 16 e tudo, mas o padrão mesmo é estudar com 32 bits. E quando a pessoa passa para 64, ela só tem em mente que o tamanho da palavra dela passou para 64, entendeu? E 32 bits representa muita coisa. A gente consegue colocar até 4 bilhões e tanto de endereço. Então, é mais do que suficiente para os nossos exemplos, tá? Mas voltando aqui à questão. Que a resposta é AD é consenso, tá? Isso daí não tem problema com relação a isso. Mas a pergunta é, por que não é AC? A razão é muito simples, tá, gente? É assim, é um detalhezinho, mas por que não é assim? Vamos ver ali o Daniel, o pessoal escrevendo. É exatamente, tá? É a resposta do Daniel ali. É o seguinte, não existe o tipo string, tá? É só por conta disso. Era só isso. Só isso, tá? O fato da resposta ser AD e não AC é simplesmente porque não existe o tipo string. Entendeu? String é uma abstração que a gente faz quando a gente tem um vetor de caracteres terminado em barra zero. Mas não existe o tipo string em C, tá bom? Então é só por conta disso que a resposta é AD e não AC, tá? Então não, não basta só saber a resposta certa. Tem que saber o porquê que as outras estão erradas, entendeu? Agora vamos lá, deixa eu ver o que a Amanda escreveu aqui, ó. Porque o char C, no caso, é um vetor de caracteres. Cadê? Onde que está? Ah, tá. É a terceira opção. É um vetor de caracteres, M e barra zero, e C não... É... Ah, tá. No caso, você está explicando aí, né, Amanda? É isso mesmo, tá? Eu fui lendo aos pedaços, mas a explicação é isso mesmo. É porque não tem o tipo string. É um vetor de caractere terminado em barra zero. E isso eu chamo de cadeia de caractere ou de string, tá? Qual a diferença entre L, entre aspas simples, e aspas duplas? Um é caractere e o outro é string, né? Que no caso é uma cadeia de caractere. Se está entre aspas duplas, é o caractere M e ele tem o barra zero depois dele, tá?
Beleza? Vamos dar uma olhada aqui mais nas opções que estão errando aqui, ó. Se eu souber que uma variável é uma matriz, eu consigo reconstruí-la mesmo recebendo pointer. Então vamos dar uma olhada nela aqui. Vou deixar aqui e aí eu navego nessa aqui. Aqui, ó. Se eu souber que uma variável é uma matriz, eu consigo reconstruí-la mesmo recebendo pointer. E aí, qual que é a resposta? Sim, mas preciso de mais que só endereço. E qual que é a informação que você precisa além do endereço? E você precisa das dimensões, tá? Para você poder dividir. Se você sabe que é uma matriz, então você sabe que eles estão armazenados de maneira contínua na memória. Então você precisa das dimensões dela para você poder fazer a quebra, tá bom? Exatamente por conta disso. E vamos ver qual que é a outra questão aqui? Vamos lá. Suponha que cada uma das funções foi chamada passando a variável d das outras questões anteriores. Quais as funções imprimem corretamente o conteúdo de d? Vamos lá. Então, vamos analisar aqui, ó. O d é esse carinha aqui, né? Esse aqui é o d. E o seguinte, e aí, qual que é a resposta? Função 2 e 3. Por que que a 1 não é? Por que que a 1 não funciona? Se vocês tiverem dúvida, gente, pode ir escrevendo aí. Eu vou colocando na fila aqui para a gente poder responder, tá? Mas é porque isso daqui estava me chamando a atenção. A informática ter tantas respostas certas a ponto do Google nem anunciar quais são as questões mais erradas e o fato de vocês responderem qual é a certa e não saber por que as outras estão erradas. Então, por exemplo, por que a 2 e a 3 funcionam? Ué, porque ela consegue imprimir. Beleza, tá? Mas por que a 1 não funciona? A 1 não carrega informações sobre o tamanho da matriz. Não, não. Ó, o que acontece? Se você analisar aqui, ó, do jeito que está esse código, é como se o cara soubesse as dimensões, tá vendo? Olha aqui, ó, 2 e 2, e ele acessa como se fosse uma matriz 2 por 2. Tá? Então, assim, não é porque é, ele não carrega as informações sobre o tamanho da matriz, não. Então, todo mundo aqui, ó, sabe mais ou menos que é uma matriz. Não tem como ele dividir a matriz na 1? Não, não acho que é isso, não. Porque ele só recebeu o endereço? Não, não. Não é por conta disso, não. Porque os outros, ele também só recebeu o endereço, tá vendo? Então, se fosse assim, não era para nenhuma funcionar. E também não tem a ver com ele não dividir, não, porque nos outros ele divide também, tá vendo? Porque na 1 ele não guarda os valores na matriz. Isso, tá? O problema
com relação a 1 é o seguinte, é que quando você tem um colchete, você vai no lugar. Nós já conversamos sobre isso. O colchete ou o asterisco, ele faz ir no endereço. Tá? Então, se eu tenho aqui char, pointer, 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 são 3 ponteiros, e eu uso 2 colchetes, significa que ele chega num char pointer. Tá? Só que o problema é que o char pointer que ele chega aqui não tem uma string. Tá? Esse é o problema. E aí o seguinte, o jeito certo de começar essa questão era desenhar o D na memória. Tá? Assim, era o ponto principal. Tá? Desenhar o D na memória. Porque depois de desenhar o D na memória, você ia ver se tem como acessar sim, se tem como acessar sim e se tem como acessar sim. Porque olha só, o jeito de imprimir é igual. Tá vendo? Que ele sabe as dimensões é fato. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. E só chega o endereço também, porque a chamada da função é igual nos três. Então o que você tinha que analisar é o seguinte: isso aqui e isso aqui levam ao dado propriamente dito? Entendeu? É isso daqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer para poder responder corretamente essa questão aqui é desenhar o D na memória. Não tem outro jeito de começar. Então vamos fazer aqui, ó. Dá um zoom? Acho que tem. Melhorou? Beleza. Quando vocês não estiverem vendo alguma coisa, me fala, tá, gente? Que aí eu aumento para vocês aqui. Alguns lugares não tem jeito, né? Tipo aqui, ó, eu não consigo aumentar esses pedaços aqui do Visual Studio, sabe? Aí não tem como. Mas onde eu puder, eu aumento sim, tá bom? Deixa eu só ver o que o Cauã falou aqui antes de eu começar a desenhar. Professor, no meu código do trabalho, às vezes o programa não finaliza, tá? Então tem a ver com o trabalho. Ele para na linha que eu uso a função libera matriz, mas não é sempre. Tem vezes que finaliza normalmente e às vezes não, sem um padrão aparente. Tem algum bug, algum tipo de relação a isso? Para mim, é problema de variável não inicializada corretamente, não usar o tipo corretamente. É isso daí. Ou trabalhar com algum lixo. Tá? Não tem como ser diferente disso. Porque o que acontece? O computador é uma máquina determinística. Então, se você começar do mesmo lugar e fornecer os mesmos dados, ele tem que chegar no mesmo lugar. E isso daí não tem variação, sabe? Então, assim, eu comecei do mesmo lugar, executei os mesmos passos com os mesmos valores, ele tem que chegar no mesmo lugar. Isso é obrigado. Tá? Então, se hora ele chega e hora ele não chega, é porque os dados estão variando, porque o seu código é o mesmo. Ele começa da mesma forma, é o mesmo código, porém ele não chega. Então, significa que os seus dados estão variando. E quais são as razões dos dados variarem? Ou não está sendo inicializado, ou está escrevendo em lugar incorreto. Então, como você escreve em lugar incorreto, depois na hora de ler, tenta ler do lugar certo, mas o dado não está lá, entendeu? Então, é bem provável que seja algo relacionado com isso daí, tá bom? Mas, dependendo aí, a gente dá uma olhada aqui. Então, é o seguinte, vamos começar a fazer o desenho de memória aqui, rapidinho? Deixa eu só ver aqui, ó. LMS vazio, beleza. Então, vamos fazer nosso desenho de memória aqui, ó. Primeiro, qual é o tipo de D? O tipo de D é uma matriz, né? No caso aqui, a gente está vendo, uma matriz de char pointer. Então, significa que, como ela tem 4 posições aqui, porque a gente está vendo que são 4, ela está assim na memória. Ó. E aí ela está no endereço que a gente não sabe qual que é, pode ser qualquer um. O nome dela é D.
ela é do tipo char pointer 2. Vou fazer uma linha aqui mais grossa, só para frisar, né, aquela parte da divisão, que a gente já sabe. O que mais? Que cada carinha aqui é um char pointer. Ao pé da letra é errado sim, tá? O que o João perguntou, né, porque depois fica sem contexto, porque a parte do chat não aparece no vídeo, ele falou assim, é errado falar que é um char pointer, pointer, pointer. Ao pé da letra é errado sim, tá? Então, apesar da gente poder falar que char pointer, pointer seria uma matriz, então char pointer, pointer, pointer seria, né, que eu possa interpretar como se fosse uma matriz de char pointer, que é exatamente o que esse cara aqui é. O problema é que a organização de memória de um char pointer, pointer, pointer não é a mesma de uma matriz de char pointer. Tá bom? O problema é esse. Então deixa eu continuar aqui. Só para a gente poder fazer a questão, mas sabendo o que a gente está fazendo, entendeu? Porque senão só acertar não é legal. Até porque isso aqui é de múltipla escolha, mas se a prova é aberta, você tem que saber o porquê, né? Você tem que justificar. Então, isso daqui é o D, tá? E o seguinte, tem na memória quatro caras. Eu estou colocando assim bagunçado mesmo, porque ele pode estar em qualquer lugar da memória, tá? Tem regra não. Os tipos são char pointer, todos eles, tá? Esse aqui tem 2 de espaço, esse aqui tem 2 de espaço, esse aqui tem 2 de espaço e esse aqui tem 1. E eles têm os valores L, peraí que é roxo, L, M, são esses mesmos? São, né? L, M, S, barra 0, deixa eu copiar isso aqui. Então, gente, a memória é isso aqui, ó. E cada um deles tem um endereço de memória aí qualquer também, tá? Tá? Então você tem que entender que a memória está assim. E esse cara aqui, ó, cada um deles tem esse endereço aqui lá dentro. Só que aqui não tem um espaço, então eu vou fazer só o link, tá? E aqui dentro tem o valor correspondente ao endereço, tá bom? Então você tem que entender que a sua memória é assim, tá? Isso daqui não tem mudança, porque é a forma como ele foi declarado, ó.
Tá? Então tá aqui, ó. A forma como ele foi declarado é essa. Então está assim. Ok? Agora vamos lá. Vamos entender aqui. Primeiro, ele está falando. Suponha que cada uma das funções, então a função 1, função 2 e a função 3, foi chamada passando a variável d. Tá? Então é o seguinte, se eu passei a variável d, o que chegou aqui no e? Pergunta já é para vocês. Tá? Se eu cheguei aqui, ó, deixa eu abrir o Notepad. Se eu fizer assim, ó, independente se eu estou chamando função 1, 2 ou 3, o que chega lá na função? A cópia do endereço de D. Perfeito. Tá? Então significa que tanto faz nesse contexto ou nesse contexto, qual é o valor de E? Pergunta exata, tá? Tá aqui, ó, não é para adivinhar não, é para olhar e responder. Qual é o valor de E, da variável E? Perfeito, tá? A resposta é essa mesmo. 00 AA BB CC. Então significa que tanto faz a função 1, a função 2 ou a função 3, todas elas recebem em A um char pointer com o valor 00 AA BB CC. Tá? Então eu vou colocar essa variável aqui também, porque ela é comum a qualquer um dos três aqui, ó, tá? Então vai aparecer na memória uma variável E. Ué, engraçado. Fez uma bagunça aqui. Variável E, que foi parar em algum lugar de memória. Ela é do tipo char pointer. E ela tem como valor Então é isso que eu tenho. Agora, por que é que isso aqui não funciona? Não funciona porque é o seguinte, quando eu acessar o primeiro nível, tá? Lembrando que ele está achando que é um char pointer. Então ele vai vir aqui, nesse endereço, quando ele acessar o primeiro nível, o que ele vai ter? É pergunta para vocês, gente. Quando ele acessar o primeiro nível, o que ele vai ter? Então, ele vai ter um char pointer. Essa é a resposta correta. Ele vai ter, mas o que ele acha que ele tem? Isso, mas ele acha que ele tem um char pointer. Beleza. Tá. Então, significa que até aqui tá ok. Vocês estão entendendo, beleza. Então ele vai ter um char pointer. Aí quando ele acessar o segundo, ele vai pegar o endereço que está aqui, né? Interpretar ele como se fosse um char pointer. Então ele vai interpretar o BB CCDDEE como se fosse um char pointer, tá? E aí depois, o que ele vai ter? Vai ter a string propriamente dito. Só que acontece que uma vez, ok,
Mas será que isso aqui funciona sempre? O problema é que isso aqui não funciona sempre. Tá? Esse é o problema. Se a gente abrir aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui eu acho que é do Enzo. Tenho quase certeza. Vou economizar um tempo aqui, tá bom? Como é que tá lá? Já esqueci. Eu acho que isso aqui é usado em 2, né? É usado em 2. E no outro é só com 4. Função 2. Função 3. Na função 2, ele faz um cast para char pointer. Não, char pointer pointer. Do E. Não é D não, né? É. Do E. Isso. E agora faz I vezes 2 mais J. Tá faltando um parênteses? Tá sobrando um parênteses. E depois, no finalzinho aqui, tiro isso aqui, coloco até 4, faz um cast de char pointer. Aqui, na verdade, era... Ah, não, é porque eu criei uma variável intermediária aqui, tá certo. Achei que eu tinha errado na hora de digitar. Char int g e agora vamos ver se isso aqui compila, se eu não errei nada na hora de digitar. Ah, faltou colocar o printf. O que mais? E faltou parênteses. Tinha 2 parênteses. Ah, uma chave que está sobrando aqui. Ó. Beleza, e agora a chamada dela.
Tá? Aí aqui, os níveis de indireção, que é a pergunta do warning aqui, ó, tá? É a mesma mensagem, tá? Que eu coloquei aqui, ó, do warning, tá bom? E aí é o seguinte, vamos entender aqui, ó, só para a gente poder acompanhar e voltar para cá, tá? Então, vamos dar uma olhada no nosso D aqui, ó. A variável D, 12, não, 01, 2F, F9, 58. Isso aqui é o D. Se eu der uma olhada aqui, ó, no endereço de D, olha só, o endereço de D é a mesma coisa. Por que, que o endereço de D é a mesma coisa? Para vocês, gente, a pergunta. Por que, que D e E comercial D dá o mesmo resultado? Vixe, esqueci, é ótimo. Estava digitando um tempão, eu achei que ia vir a resposta aqui. Ninguém sabe? Vai lá na info, é ótimo, né? Porque recebe o endereço de D? Não. Exatamente, é o que o Cauã respondeu ali, tá? Porque é o seguinte, o e-comercial, quando trata-se de vetor ou de matriz, ele dá o mesmo resultado porque o nome do vetor ou o nome da matriz já é o endereço dela, tá? Então você pediu o endereço de um vetor, o endereço de uma matriz já é a mesma coisa do nome do vetor e da matriz, tá bom? É por conta disso. Então, D ou é comercial D dá o mesmo resultado, tá? Então a gente está com esse valor aqui no momento, ó, 012F F958, tá? Aí é o seguinte, vamos dar uma olhada no que está lá dentro? Aqui, ó, D00, tá? D, porque aqui é uma matriz, nesse contexto que eu estou aqui, tá? D0, 1, D1, 0 e D1, 1, tá? Então é o seguinte, tá aqui, ó, tá? Os endereços de cada um desses valores. Vamos dar uma olhada na nossa memória aqui, ó. 0x, 01, 2f, f958. Aqui, ó, gente. Dê uma olhada nos números aqui, ó. 003D 6B40, que é o endereço do L. Observe que não é o valor de L, tá vendo? É o endereço do L. O próximo, aqui, ó, 003D. Não, peraí que eu pulei um. 003D 6BF8, então tá aqui, ó, 003D 6BF8, o endereço de M. Depois, 003D 6E48, 003D 6E48, o endereço de S. E 003D 6B33, 003D 6B33. Pergunta para vocês, por que, que o endereço está de trás para frente? Vamos lá, um bocado de gente. É aquele negócio de Little India, Big India? É exatamente, é aquele negócio, tá?
Isso, é porque a arquitetura Intel, que é a arquitetura do meu computador aqui, ela é Little Endian, tá? E Little Endian significa que o valor menos significativo é o que fica no menor endereço, tá? Big Endian, o valor mais significativo, né, aquele que vale mais, fica no menor endereço de memória, tá bom? Então a arquitetura é Little Endian, fica de trás para frente. Só que aí, enquanto a gente está fazendo aqui o exercício, entendendo passo a passo do que está acontecendo, a gente vai aproveitando e revisando as coisas, tá bom? Agora é o seguinte, aqui a gente já viu que não tem o dado propriamente dito, porque tem um endereço, né? Porque afinal de contas é uma matriz 2 por 2, então ela tem 4 posições aqui, ó, lineares, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar D0, aqui ó, só D0, tá? Aqui ó, D0 é 012F, F958, e se eu pegar só o D1, aqui ó, o D1 é 012F, F960. Quantos números tem? Quantos bytes tem entre 58 e 60? Cuidado com a resposta, hein? Quantos bytes tem entre 58 e 60? Do jeitinho que tá aqui. Não. Ainda falei, cuidado com a resposta. Tá? Deixa eu melhorar a pergunta. Qual é a diferença entre esse número e esse número aqui? Ó? 8, tá? A resposta é 8. Esse número aqui está em hexadecimal, tá bom? Então, se eu pegar 60 em hexadecimal menos 58 em hexadecimal, é 8. Então, vocês podem ver aqui, ó, que é o seguinte, a dimensão 0 tem esse endereço aqui, ó, e a dimensão 1 já tem esse endereço aqui, tá? Só para vocês olharem como que anda aqui. Lembra que eu falei com vocês a questão das dimensões, tá bom? Então ele sabe partir porque ele sabe de quanto em quanto que está organizada a memória. Tá? Se ele não souber de quanto em quanto está organizada a memória, ele não consegue partir. Então beleza, então aqui ó, a gente já conseguiu validar toda a nossa parte de endereço. Tá tudo aqui lindão. Vamos pegar qualquer um desses endereços aqui só para ver se a gente tem o dado mesmo. Então, olha só. 0x003d 6b f8. Olha só. Agora eu tenho aqui o valor m. Tá vendo aqui, ó? É o m seguido de barra zero. A mesma coisa se eu pegar esse aqui, ó. Então, 0x003d 6b40. Tá vendo aqui, ó? É o L que tá aqui, ó. Tá? Então, assim, só para poder confirmar as coisas que nós já tínhamos desenhado aqui. Tá? Então, a gente está num ponto ainda de validação das informações. Agora eu vou entrar nessa função aqui, ó. Entrei. Olha o valor que eu tenho no E. É 012F F958, que não é nenhum milagre, né? Porque afinal de contas, era exatamente o que a gente esperava que fosse aqui, ó. Tá vendo? Que é o mesmo valor desse carinha aqui, ó. Professor, mas por ser char pointer no endereço da string não deveria dar erro? Então, dá erro. Tá vendo aqui, ó? Ele tá até mostrando aqui, ó. Se você der uma olhada no depurador, ele tá falando aqui, ó, tá vendo? Erro ao ler os caracteres de um string. Porque os caracteres, eles não estão corretos, não. Entendeu? Então, assim, dá erro sim. O que você escreveu aí tá certinho, viu, Maria Clara? Tá? Dá errado. Agora vamos ao seguinte, vamos dar uma olhada o que a gente tem aqui em cada dimensão do E. Então, olha só. No E, eu tenho 012F F958, tá bom? Que era o que a gente esperava que tivesse mesmo. Agora vamos dar uma olhada no E0. E0, 3D 6B40, aqui ó, 3D 6B40, então aqui, nesse E0, eu tenho ainda como chegar lá no L, tá vendo aqui, ó? Agora, E0, 0. Tá vendo? Aí aqui já não dá mais.
vendo? Porque a partir do segundo nível de indireção aqui, ó, ele já começa a dar problema. Porque eu não tenho mais, propriamente dito, uma string. Entendeu? Os endereços, eles não estão de acordo mais. Por quê? Qual é o tipo do Aqui, ó, char pointer, pointer, pointer. Quando eu uso um colchete, ele já acha que é um char pointer, pointer. Tá? Então ele veio aqui, ó, no 3D 6B40. Vocês podem ver que 3D 6B40 é realmente o endereço do L. Tá? Aqui, ó, eu deixei aqui de propósito para a gente confirmar aqui, ó. Tá? Então, o primeiro nível de indireção 003D 6B40 está no endereço correto e ele é char pointer pointer. O problema é quando eu colocar o próximo colchete aqui, ó. Quando eu colocar o próximo colchete, ele vai tentar pegar o valor do caractere E mais o zero que está na frente, mais o zero que está na frente, mais o zero que está na frente e achar que aquilo é um endereço. E na verdade não é aqui, ó, tá vendo? 00000004C. O que é esse 4C? Esse 4C aqui, ó, é o valor do caractere L. Entendeu? Então, assim, o problema não é que ele não chegou lá, ele chegou. Só que quando ele trata de uma maneira diferente, ao invés dele usar o dado, que é o que está lá, ele usa o dado como se fosse um endereço. E é aí que dá pau. Tá bom? E aí vai dar erro, né? Porque a gente já está vendo aqui que vai dar erro. Porque quando ele chega com 2 níveis de direção, ele tem char pointer. E esse endereço aqui, ó, não é o endereço de um char pointer. Tá? Aí ele vai dar erro aqui na hora de executar. Ó. Bom? É uma violação nesse endereço. Esse endereço aqui não é seu, não é para você acessar lá. Tá? Então é por isso que o primeiro não funciona. Bom? Como não tem jeito de eu passar para o segundo sem comentar, eu vou comentar ele aqui. E antes da gente executar, vamos voltar para o teste aqui para a gente poder analisar. Tá bom? Depois a gente vai lá no código para poder confirmar. Tá? Então é o seguinte. Agora vamos dar uma olhada aqui na função 2. A função 2, o que ele está fazendo? A gente já sabe que o tem o endereço correto, a gente já viu isso aqui. E olha só o que ele está fazendo. Ele está convertendo o não mais para um char pointer pointer igual está aqui. Ele está convertendo o para um char pointer pointer. Então ele está falando, olha, cada casinha do tem um char pointer. Concorda? O que aqui, ó? Nessa função, essa função que você está falando é a 2, né? Nessa função ele está tratando o como se fosse um char pointer pointer. Não. Nessa função ele está tratando ele como se ele fosse um char pointer vetor. Tá? Então ele está tratando ele como se fosse isso aqui, ó. Char pointer assim. Ele está tratando ele como se fosse isso. Por isso que a gente vai ver que funciona. Tá? Porque olha só o que ele está fazendo. Como ele converteu o para char pointer pointer, ele está falando que, aqui ó, como ele acessa com colchete, ele está falando, em uma dimensão, eu vou ter o quê? Um char pointer por cada quadradinho. Que é exatamente o que está aqui no nosso desenho, tá vendo? Então olha só o que ele fez. Ele falou o seguinte, eu não vou considerar esse cara aqui como uma matriz. Eu vou considerar ele como um vetor linear onde cada quadradinho é um char pointer. Mas é exatamente o que está aqui, ó. Por isso funciona. E aí, o que ele faz? Ele anda nele corretamente, aqui, ó, I e J, porque a operação que ele está fazendo de I vezes 2 mais J é exatamente aquela operação que eu ensinei para vocês de como que o compilador faz para acessar a matriz. O que é esse 2 aqui? Ó? Esse 2 é o número de colunas. Então é número da linha vezes o número de colunas mais o número da coluna.
Então, é por isso que funciona, tá? Porque ele transformou o E em um vetor de char pointer e cada quadradinho do vetor tem exatamente o endereço do valor a ser impresso, tá? Vamos confirmar isso aqui agora? Vou deixar aqui no contexto, tá? Só porque esses valores aqui mudaram, né? É outra execução. Então, o nosso D agora tem 0054 F758. Eu vou entrar na função. O meu E tem 0054 F758, igual era esperado. Deixa eu tirar isso aqui para a gente fazer desde o início. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou interpretar o meu E como se fosse um vetor de char pointer. Tá? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Tá? Então, olha só, agora eu já estou interpretando ele como se fosse um char pointer 2 aqui, tá vendo? Beleza? Agora, olha só, depois de fazer isso aqui, ó, eu sei que eu tenho um char pointer pointer. Então, cada um desses aqui ó, me dá um char pointer. Olha só, o endereço do primeiro, 005C6B40, 005C6B40. Vamos pegar o segundo. 005C6BF8, 005C6BF8. Vamos pegar o terceiro. 005C6E48. E o quarto, 005C6B33. 005B6B33. E vão dar uma olhada aqui no tipo. Olha o tipo aqui, ó. O E é char pointer pointer, mas quando eu uso um colchete, eu vou lá, né? Então, como eu vou lá, eu diminuo um asterisco. Então, tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse, são char pointer. Tá vendo? Então, olha só que legal. Isso aqui funciona? Funciona, né? Porque o %S não espera justamente um char pointer. Então, são strings bem formadas aqui, ó. E aí ele vai imprimir. A gente pode confirmar isso aqui, ó, executando. Ó. Aqui, ó, tudo impresso. Beleza? E agora o terceiro. Se eu continuasse, ele ia executar aqui, tá? Mas eu quero começar do zero aqui. Agora vamos entender por que, que o terceiro funciona também. Todo mundo entendeu por que, que o primeiro não e o segundo sim? É como só, assim, todo mundo tem que ter ideia aqui que o endereço é o mesmo. Ele só deu significados diferentes para ele quando ele fez um cast, tá? Uma string pode ser considerada um char pointer? Uma string é um char pointer, tá? Só que é um char pointer que, a partir desse endereço apontado por char pointer, tem um barra zero, tá? Pode não ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, mas em algum momento tem que ter um barra zero. Né? Porque um string é justamente um char pointer terminado em barra zero. Então, char é igual a char pointer? Não. Char é char, char pointer é char pointer. Tá? Char é o próprio valor do caractere. Char pointer é o endereço de um lugar na memória que tem um caractere. Entendeu ou não?
Mas então eu não posso iniciar uma string como char pointer? O que você chama de iniciar uma string como char pointer? Não, char abre e fecha colchete. Definir? Então, é o seguinte. Vamos lá, Maria Clara. Primeiro, só para a gente entender, string propriamente dito não existe esse tipo. Até aí nenhum problema. Só que a gente fala string todas as vezes que a gente tem um vetor de caractere, tá? Então não importa se esse vetor é assim, tá? Ou se esse vetor é assim, ó. Não importa, tá? Porque aqui eu estou dizendo claramente que é um vetor e aqui eu estou dizendo que é o endereço do início dele, entendeu? Então é só eu falar assim, olha, a segunda posição tem outro caractere, na terceira posição tem outro caractere e por aí vai. Então, tanto faz isso aqui quanto isso aqui, eu posso considerar como um vetor. Eles são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. Tá? Nós já vimos isso aqui. Apesar de eu poder usar um pointer como se fosse um vetor, eu não posso usar um vetor como se fosse um pointer. Tá? Então, eles não são a mesma coisa. Dependendo do seu contexto, eu uso ele igual, tá? Mas eles não são a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Todos os dois têm o endereço de onde começa, tá? A minha string. Como todos os dois têm o endereço de onde começa a string, tanto faz eu usar, deixa eu colocar nome nele aqui, tá? Então, tanto faz eu usar A e alguma posição ou B e alguma posição, que eles vão parar no mesmo lugar. Entendeu? Porque aqui tem o endereço do início, aqui tem o endereço do início, e ele sabe andar porque ele sabe que cada casinha é do tipo char. Entendeu? Agora, o que diferencia uma string de um vetor de caractere qualquer? É só a obrigatoriedade de em alguma posição tem que ter o barra zero. Se não tiver barra zero, não é string. Entendeu? Isso é obrigatório. Todas as funções do string.h, que são as funções de manipulação de string, elas esperam que tenha um barra zero no seu vetor de caractere. Elas foram feitas pensando nisso. Então, se você não colocou o barra zero, se ele faltou, a função não funciona adequadamente. Porque ele tem uma premissa de ter o barra zero e aquela premissa não foi atendida. Entendeu? Como um vetor não é pointer, eu perdi. Assim, eu já te respondi ou não respondi? É porque eu estava falando sem ver. Ah, então tá bom. É porque eu estava explicando, mas não estava olhando para o chat, entendeu? Então, beleza, se eu já expliquei. Então, agora vamos entender por que o 3 funciona também, tá? Porque a gente já sabe que a resposta é 2 e 3. A gente já entendeu por que o 1 não funciona, por que o 2 funciona, e vamos entender agora por que o 3 funciona, tá? Então, vamos lá. Maria Clara está escrevendo ali. Deixa eu só esperar aqui para ver o que ela vai escrever, que conforme for eu já falo antes de começar a função 3. Eu também estou escrevendo. Então vamos lá. Mas no desenho da memória, o tipo de L e M não deveria ter endereço? Então, mas ele tem. Ele não só deveria, como ele tem, viu? Aqui. Entendeu? Ele tem. Se é char pointer, é o endereço. Endereço de quê? Endereço da primeira posição. Não, guardando um endereço, não. Não. Se fosse para ele guardar um endereço, aí ele teria uma casinha só, não duas, tá? E essa casinha teria um endereço. Só que, na verdade, ele é um vetor. Lembra que a gente não consegue diferenciar um vetor de um pointer? Por quê? Porque eles apontam para o início. Agora, se eu vou interpretar essa casinha aqui como um endereço, ou se eu vou interpretar ela como um vetor, aí depende do contexto, tá bom? Vamos ver o que a Amanda está digitando ali.
parou, né? Não sei, estava digitando, parou. Então vamos lá. Questão 3. Vamos entender o que está acontecendo na questão 3. Então a gente já viu que esse desenho aqui, ó, ele vale para todo mundo. Só que a questão 3, ele começa fazendo a questão 3 o quê? Transformando o E em um int pointer. Então existe uma variável agora chamada G. Então vamos colocar ela aqui. Enquanto você digita aí, eu vou fazendo outra coisa aqui, viu, Amanda? Então agora existe uma variável G que está em algum endereço, o endereço não importa. Essa variável G é do tipo int pointer. Int pointer. E o valor dela é o mesmo valor de E aqui, ó. Tá vendo? Só foi feito um cast, mas o valor é o mesmo. Então, se E tem esse valor, G tem esse valor aqui também. Beleza. Aí, olha só que legal. Então, agora nós temos duas variáveis. Nós temos a variável E, que tem esse valor, e nós temos a variável G, que tem exatamente o mesmo valor, mas cada um dá um significado diferente para o endereço. Olha que legal. Tá? Vocês podem ver que é só um número, e esse número vai ser interpretado de forma diferente. Esse carinha aqui está sendo interpretado como um vetor, né, que tem char pointer, pointer. Tá? Era assim que a gente estava vendo ele aqui, quando a gente acessava linearmente. Tá? Agora, esse cara aqui, ele está interpretando esse endereço aqui, ó, como se fosse um vetor de int. Então, olha só, ele está enxergando esse cara aqui, ó, como se aqui tivesse um int, aqui um int, aqui um int e aqui um int. Eu vou colocar de amarelo para mostrar para vocês o que o G está enxergando, tá? Então, ele está enxergando isso aqui, ó. Nossa, se bem que amarelo ficou ruim pra caramba de ver, né? Deixa eu tentar arrumar outra cor aqui. Vou colocar esse ciano aqui, será que deu? Isso. Então, olha só. O G está achando que aqui tem um int, está achando que aqui tem um int, está achando que aqui tem um int e que aqui tem um int. E tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado, porque aqui realmente tem um endereço, tem um inteiro. Só que esse inteiro aqui corresponde ao quê? Corresponde ao endereço desses lugares aqui. Mas é um inteiro que está aqui, ó. Né? Porque é um número. A gente já viu que um endereço é um número. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está interpretando esse quadradinho como se fosse um número, esse como se fosse um número, esse como se fosse um número e esse como se fosse um número, que é o que realmente está ali. Ali tem um número. Então, olha só, quando ele acessa o G a partir de I aqui, ó, então, ele pega um número, pega um número, pega um número e pega um número, beleza. E depois o que, que ele faz com esse número? Dá o significado de char pointer, que é exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo? Char pointer, char pointer, char pointer. Então, ele imprime adequadamente. Tá? Vamos confirmar isso aqui, ó. Deixar os números aqui para a gente confirmar. Vou colocar o E aqui. Vou colocar o G. Tá? Então, vocês podem ver que é o mesmo lugar aqui do D, né? 001B FD04. Então, é a mesma coisa. Tá? Só que, olha só. O G agora, ele interpreta cada quadradinho de uma maneira diferente. Então, vou dar uma olhada no que está no G aqui.
Um número. Tá, beleza, é um número. E vamos ver esse número aqui em hexa para ver se ele casa com alguma coisa que a gente já viu aqui. Olha o número em hexa. 3F6B40, o outro 3F6BF8, o outro 3F6E48 e o outro 3F6B33. E aí, quando a gente pega esse carinha aqui e dá um significado para ele, porque olha só, ele está achando que é número, tá? Aí eu vou pegar esse mesmo G0 e vou falar, olha, filhão, agora você é um char pointer. Tá vendo? Eu só estou mudando o significado dele. Ah, então agora eu sou um char pointer? Olha que lindo, então eu sou o L. Tá vendo aqui, ó, a string L. Vocês podem ver que trata-se do mesmo valor. Eu só dei significado diferente. E aí ele consegue acessar corretamente a string. M. Então, por que eu fiz isso aqui com vocês? Não só porque hoje é aula de dúvida, né? E como eu quero que vocês não simplesmente acertem, mas que vocês entendam o que está acontecendo. Quando eu falei que essa questão aqui era muito difícil, agora eu estou fazendo a pergunta diretamente para as pessoas que acertaram, que eu não sei quais são, mas eu estou fazendo a pergunta para as pessoas que acertaram. Vocês que acertaram, sabiam exatamente dessa análise que a gente fez aqui hoje? Não tem ninguém que acertou essa questão? A Amanda está respondendo ali, eu não sei se ela acertou ou não. Ué, só tem a Amanda aqui online que acertou? De todas essas pessoas aqui, Amanda, Arthur, Bernardo, Cauã, Daniel, Eduardo, Enzo e por aí vai, todo mundo que está aqui. Então, eu tinha feito uma análise dessa daí, que é mais ou menos o que você fez, mas não exatamente. Não, tudo bem, se é mais ou menos o que eu fiz, você estava no caminho. Tá? É porque é isso daí que é importante. Porque só acertar a questão é fácil. Acertar a questão você tem 25% de chance, né? São 4 opções, tem 25% de chance de acertar. Então, acertar a questão não é difícil. Se você chutar, você tem 25% de chance de acertar. Mas entender o porquê, por isso que eu falei que essa questão era muito difícil. Não é muito difícil de acertar, é muito difícil de saber por que você acertou, tá? O Gabriel falando que errou, mas agora entendeu. Beleza, é esse que é o objetivo mesmo, viu, Gabriel? É entender. O João falando que chutou. A Amanda falou que fez uma análise mais ou menos, então tá bom, era esse aí o caminho, tá? Agora vamos lá, só para a gente poder finalizar isso aqui então, já que ninguém mais está respondendo. Se eu souber que uma variável é um pointer, eu consigo transformar em uma matriz? Qual que é a resposta? Sim. Então, mas é sim é a 1 ou é a 2 aqui, ó? A A ou a B? A resposta é sim mesmo. Aí eu não sei. E quanto você tirou, Enzo? Só de curiosidade. 4. Beleza. Mas essa daí você acertou ou não? Ou não lembra? Ah, então tá bom. Aí é o seguinte, a Amanda está falando que sim, mas gastando mais espaço, pois tem que reservar um espaço contínuo. Essa daqui é a resposta.
Porque o que acontece? Se ele é um char pointer, é bem provável que os valores estão espalhados na memória. Tipo isso aqui, ó. Tá? Eles estão espalhados na memória. Eu só tenho os endereços de onde eles estão. Eu não tenho os dados propriamente dito. E para eu poder transformar numa matriz, eu preciso ter esses carinhas todos alinhados. Tá? Então, sim, mas gastando mais espaço, pois eu tenho que reservar um espaço contínuo. Então, eu tenho que reservar um espaço contínuo para eu colocar essa galerinha toda na matriz. Tá? Porque eles estão espalhados memória afora. Bom? Beleza? E aí, alguém tem alguma dúvida geral? Assim, a gente acabou que ficou muito tempo aqui nesse formulário, mas eu acho que era interessante para vocês entenderem de verdade o que está acontecendo. Fazer as coisas chutando não vejo sentido. Não. Alguém tem alguma dúvida do trabalho? Tirando alguém que postou aqui falando do negócio do comportamento, que eu já expliquei, o comportamento é determinístico. Quem foi que falou? Deixa eu achar aqui. É o Cauã, tá? Então, Cauã, o seu programa ele é determinístico. Se é o mesmo código, com os mesmos dados, ele tem que rodar igual. Se é o mesmo código e não está rodando igual, então significa que seus dados estão variando. Dê uma olhada nos seus dados aí para ver o que é que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Então, Cauã, após concluir todas as questões, devo apagar os comentários, como insira seu código aqui e deixar somente os comentários pertinentes? Não, não precisa apagar não. Pode deixar eles ali. O que você tem que apagar é só as coisas de teste. Entendeu? Então, assim, você fez uma função, está testando. Não faz parte do main, você tira. Tá? Vamos ver aqui doença. Você tinha falado que a gente vai ter que desenhar a memória lá na prova. Sim. Você recomenda algum lugar para desenhar que fica mais fácil? Tipo isso aqui? Você tem algum problema em desenhar assim? Se você fizer um desenho tipo esse aqui, ó, eu não ligo não. Eu uso esse Smooth Draw aqui. Mas na verdade, ele é só um pente que tem a opção de eu fazer umas linhas retas aqui, de eu deixar já essas cores já pré-definidas aqui. É por isso que eu uso ele, sabe? Que eu defino esse espaçozinho aqui. Mas pode fazer no Paint. Se você usar o Excel ou algum programa de planilha similar, você pode fazer também nele, entendeu? O Excalidraw é o que eu uso para desenhar, né? Aqui, ó. Quando eu quero fazer um desenho um pouco mais caprichadinho, eu faço nesse carinha aqui. Agora, se você quiser colocar os endereços de memória, tudo lindão mesmo, assim, sabe? E tudo organizadinho, aí você pode fazer tipo uma matriz. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do tipo aqui. Deixa eu pegar 2019. Aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer algo assim, ó. Isso daqui era o... Tipo assim, o lugar para você colocar, e aqui eu acho que era a resposta. Não, nem tinha resposta, nem cheguei a fazer a resposta. Ou fiz num PDF, não lembro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não, esse é a prova 3. Memória. Vamos ver aqui como que eu fiz. Aqui, ó, tá vendo? Mas aqui eu fiz o trem todo caprichadão mesmo, sabe? Mas não tem necessidade, não. Isso aqui deu um trabalho do cão fazer isso aqui. Ah, não, não precisa de tanto, não. Beleza? E aí, ninguém tem
Mais nenhuma dúvida? Na verdade, ninguém teve quase nenhuma dúvida hoje. Hoje eu basicamente que propus a coisa aqui e fiquei falando. Eu posso lembrar a função do argc e do argv? Posso, sem nenhum problema. O seguinte, o argc, ele fala o número de argumentos que foram passados na linha de comando. Tá? Eu até mostro para vocês isso aqui funcionando, tá bom? E isso daqui, os valores, tá? Então deixa eu fazer aqui, ó, que vocês vão entender, tá bom? Olha só o que eu estou fazendo. Tá? Vou fazer esse programinha aqui que não tem nada de especial, ele só imprime os argumentos, tá? Então, o argc dá o número de argumentos que foram passados na linha de comando, e o argv, ele é o quê? Ele é um vetor, tá? Eu posso interpretar esse pointer aqui como se fosse um vetor, tá? Então, tanto faz ele ser assim, quanto ele ser assim, tá? Dá na mesma. Então, ele é um vetor de char-pointer. Então, significa que cada vez que eu acesso um colchete, eu tenho um char-pointer, que é a string da linha de comando, tá? E aí o que acontece? Todas as vezes que eu tenho um espaço na linha de comando, é como se eu tivesse um novo argumento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês isso aqui, como que funciona, tá bom? Vou compilar, vou pegar essa pasta, que eu não sei de cor qual que é. Cadê? Aula C. Não, não é essa não. É essa? Primeira aula? Cadê? Aula C. Aqui, ó. Na verdade, esse aqui. Tá, vou pegar essa pasta aqui e vou mostrar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Então, olha só. Se eu só chamar esse programa aqui, o meu programa chama aula C, tá? Olha só o que vai acontecer. Argumento 0 tem o valor aula C, tá? E é o próprio nome desse carinha aqui, tá vendo? Agora, olha só, se eu escrever aula C, espaço, por exemplo, IP 2020. Agora eu tenho dois argumentos, tá vendo? Eu tenho o argumento 0, que tem o valor aula C.exe, e eu tenho o argumento 1, que tem o valor IP 2020. Então, cada vez que eu tenho um espaço, eu tenho um novo argumento. Entendeu? Tipo aqui, ó, automação. Tá vendo aqui, ó? Argumento 0, argumento 1, argumento 2. Tá? Então, aquele negócio que está lá no main, ele serve para você pegar os argumentos que o cara passa na linha de comando. Tá? Então, é para isso que ele serve. É só por curiosidade, tá? Porque vocês estão perguntando, eu estou respondendo aqui. A gente não teve aula disso, não tem nenhuma coisa que eu cobrei que use nada não, mas perguntou, a gente tem tempo aqui, não tem nenhum problema de responder, tá? E aí o que acontece? Se eu quiser passar alguma coisa com espaço, eu tenho que escapar esse espaço. O que é escapar esse espaço? É dizer para o sistema operacional que mesmo que tenha espaço, aquilo dali corresponde ao mesmo argumento. Cada sistema operacional trata o escape de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no Windows, que é o sistema operacional que eu estou usando, o escape é colocar entre aspas duplas. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, IP 2020 e automação entre aspas duplas, ele acha que esse cara aqui é um cara só. Tá vendo? Ó? Porém, se você tiver no Linux, aí o caractere de escape é uma barra. Não é aspas duplas, é uma barra. Tá? Então, depende do sistema operacional que você está usando, a forma como você passa os seus argumentos para o seu programa. Mas entendeu, Maria Clara? Para que serve? É facinho demais de usar, né? Tem segredo nenhum isso aqui. Aí você pode ir passando aqui o tanto que você quiser, ó. Tipo aqui, tá vendo? IP 2020, automação, informática, eletrônica, desenvolvimento de sistemas, tá vendo? Aí, ó, cada um é um. Ó.
o argv é que é o valor. O argc é só a quantidade aqui, ó. Tá vendo? É só a quantidade. Só que, como é que você faz para saber onde termina seu vetor? Você precisa saber quantos elementos tem. O número de elementos está no argc. Então, argc é argument count, counter. Entendeu? É o seu contador de argumentos. E aqui, argv, né? No caso que está em inglês aqui, é argument values, que são os valores dos seus argumentos. Entendeu? Então, arg é de argument, o c é de counter e o v de values. E para que você usaria isso? Para você pegar informação, por exemplo, para rodar seu programa. Vamos supor, vou fazer uma coisa bem idiota aqui, tá? Muito, muito idiota. Mas só para você entender a ideia aqui, tá? Vamos supor que eu queira fazer uma calculadora aqui, tá bom? Então eu vou usar uma função que chama atoy, né? Que é ASCII to integer, tá? A função é essa aqui, ó, atoy, tá? Então ela recebe um char pointer como argumento e transforma isso no inteiro. Então, para você ter uma ideia, vamos supor que eu quisesse imprimir o valor de dois parâmetros seu, tá bom? Tipo isso aqui, ó. Eu não lembro de onde que esse cara é aqui de cor, não, tá? Eu vou olhar na internet aqui de onde que esse cara é. Então, esse aqui, o argv1, lembrando que o 0 é sempre o nome do programa. 2. E aqui 1 vezes faltou um parênteses. E eu preciso saber de onde vem esse atoy aqui, tá? Porque eu não sei de cor. Ele vem do stdlib. E aqui faltou argv. Esqueci alguma coisa? Não, agora eu acho que não. Beleza. E aí, se eu tiver feito tudo certinho aqui, ó. Quanto que é, sei lá, 1 vezes 2? 2, entendeu? Ah, e quanto que é 5 vezes 10? 50. Então, é uma forma de você mandar informação para o programa antes do programa começar. E sem ter que parar o seu programa para pedir aquela informação para o usuário. E aí, filhão, qual que é o número 1? E aí, filhão, qual que é o número 2? Entendeu? Então, é uma maneira de você já passar algumas informações para ele. Quando você executa uma função aqui, ó, tipo dir aqui, ó, tá? Não é o caso não, mas só explicar para vocês. Quando você faz dir, ele lista seu diretório. Mas se eu fizer dir asterisco.exe, o que eu estou passando? Eu estou passando para o dir o argumento asterisco.exe. Então ele vai usar essa informação aqui para listar para mim só os executáveis aqui, ó. Tá vendo? E se eu pedir ajuda aqui do dir, ó, ele me explica como que usa, tá vendo? Então tem aqui a explicação de todos os possíveis argumentos que você pode passar para ele. Então se você vai fazer um programa e recebe informação da linha de comando, é assim que se faz. É bastante interessante, tá? Eu gosto bastante, os meus programas usam isso daqui. Os meus programas de doutorado, assim, né? Porque como eu rodo vários scripts para executar as coisas com mais de um parâmetro, tudo, eu tudo faço assim.
Eu não fico parando o usuário e perguntando os valores, não, sabe? Porque senão eu não posso deixar rodando durante a noite, por exemplo. Entendeu? Então, geralmente a gente faz assim. Tranquilo? Então é isso, gente. Vocês têm aí mais essa semana para poder terminar as atividades e a gente se encontra sexta-feira de novo. Tá? Para a gente poder fechar a última dúvida, o último qualquer que vocês tiverem aí para poder fechar. É dia 18, sexta-feira, acho que sexta-feira é dia 18 mesmo, né? Isso. Sexta-feira, dia 18, a gente finaliza nosso módulo. Beleza? Então, deixa eu ir fechando as coisas aqui. Então, tá bom, gente. Então, bom, bom exercício para vocês aí. Boa semana e a gente se encontra sexta-feira de novo. Tá? Lembrando que tiver dúvida, qualquer coisa, só enviar e-mail. Para mim, para Ana e por aí vai. Tá? Então, beleza, gente. Até mais. Boa semana.